aqui é a Auriane e nós vamos falar sobre sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Quando a gente fala em sistematização e processo de enfermagem, a gente tende a pensar que é a mesma coisa. Porém, não é a mesma coisa. A assistência de enfermagem, ela visa uma assistência de qualidade ao paciente. Então, é você ter um processo, né, que visa uma assistência de enfermagem de qualidade para ele. O processo de enfermagem, ele vai visar a solução do problema. O que está levando aquele paciente a ter o problema? Então, ambos têm a função de cuidar do paciente, porém, são diferentes, mas caminham juntos para que o paciente tenha a sua saúde restaurada. Então, quando a gente fala em sistematização e processo de enfermagem, a gente tem a resolução 358 de 2009, que estabelece a sistematização da assistência e o processo de enfermagem. Todo estabelecimento de saúde onde existe um atendimento de enfermagem, seja hospital, consultório, clínica, unidade de pronto atendimento, unidade básica de saúde, qualquer local onde existe o atendimento de enfermagem, é obrigatório que seja realizada a sistematização e o processo de enfermagem. E para que a gente possa prestar uma assistência de qualidade e também solucionar o problema do paciente, é importante que a gente observe quais são as etapas desse processo de enfermagem para que efetivamente a gente possa prescrever um cuidado de qualidade para aquele paciente. A primeira etapa do processo de enfermagem é a investigação de dados. Essa investigação de dados consiste em fazer um levantamento, por exemplo, de todas as queixas que aquele paciente está apresentando para você. Se o seu paciente chegou falando, olha, Auriane, a minha imunidade, ela não está muito boa, eu tenho tido gripes constantes, chega um paciente idoso e fala isso para você. Então, você vai fazer esse levantamento para depois você estabelecer o diagnóstico de enfermagem. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar todas as queixas desse paciente, há quanto tempo isso está acontecendo, você vai fazer um levantamento de todo o histórico familiar desse paciente, quem é que vive com aquele paciente, quantas pessoas vivem naquela residência junto com aquele paciente, quantas pessoas podem ajudar no cuidado com aquele paciente, a vacinação daquele paciente está em dia, ele realiza consultas periódicas. Então, como que é a vida dele? Como que é a situação socioeconômica dele? Como que aquele paciente tem acesso a lazer? Não tem acesso a lazer? Então, tudo isso você vai fazer esse levantamento dentro da investigação. E dentro da investigação também é onde você vai fazer o exame físico daquele paciente. Você pode fazer um exame físico direcionado, não tem problema. Por exemplo, chega um paciente para mim que ela vai fazer um exame preventivo, né, um exame preventivo de colo uterino. Eu posso fazer um exame físico direcionado. Meu exame físico vai ser direcionado para toda a região genital e para a região mamária daquela paciente, né? Mas se, por exemplo, o paciente ele tem N problemas, ele relata para você N problemas, então você pode fazer um exame físico da cabeça aos pés mesmo desse paciente. Então você vai fazer um exame físico céfalo-podálico, tá? Diagnóstico de enfermagem. Essa etapa aqui eu considero uma das etapas mais importantes. Para mim, ela só não é mais importante do que a investigação. Porque se eu fizer uma investigação bem feita, eu vou conseguir estabelecer bons diagnósticos de enfermagem e diagnósticos de enfermagem de qualidade. Então, eu preciso fazer uma boa investigação para depois estabelecer o meu diagnóstico de enfermagem. Depois do diagnóstico de enfermagem, eu vou fazer o meu planejamento. Aqui nesse planejamento é onde eu vou descrever tudo que eu quero que seja feito naquele paciente e qual é o resultado que eu espero obter com os cuidados que eu prescrevi para ele. Né? O que eu espero, tá? É um paciente que ele tem apresentado febre diária. Ok, eu tenho um diagnóstico que é a febre. Agora, o que eu posso fazer para que esse paciente, para que essa febre, ela não venha aparecer todos os dias? Né? Então, isso eu vou fazer aqui no meu planejamento, tá?
Quarto ponto é a implementação. Aqui é onde eu vou prescrever e implementar os meus cuidados. É nessa hora aqui que eu vou precisar da minha equipe de enfermagem. É nessa hora aqui que eu vou precisar, se eu, por exemplo, for na casa do meu paciente e fazer uma visita para ele, e ali eu não tenho uma equipe de enfermagem, mas eu tenho uma família que presta o cuidado direto para aquele paciente, é nessa hora onde eu vou explicar o que eu espero, o que é a minha prescrição. É nessa hora que eu vou precisar da minha equipe, que eu vou precisar do familiar daquele paciente, por exemplo. Porque toda vez que eu faço uma intervenção, eu tenho que explicar por que eu estou fazendo aquela intervenção e o que eu espero com ela. E quem é que vai me ajudar? Quem vai me ajudar é a minha equipe e o familiar daquele paciente e o próprio paciente. Então isso você tem que deixar muito claro para ele. E por último, é a avaliação da assistência de enfermagem. Essa parte aqui é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes nós fazemos um planejamento, nós implementamos esse planejamento, porém, quando nós vamos verificar se essa implementação deu certo, se o que você prescreveu para aquele paciente deu certo, você vê que não deu certo, que teve alguma coisa que foi falha e que você vai precisar consertar. Então, por isso é importante que toda vez que você for fazer um plano de cuidados para esse paciente, que você pare e faça a avaliação da assistência, se aquele seu plano de cuidados, se aquela prescrição sua ela foi efetiva para aquele paciente. Se ela não tiver sido efetiva, você vai ter que refazer todo o processo. Oriane, eu tenho que refazer todo o processo? A não ser, você só não vai fazer se você souber aonde está errado. Agora, se você não souber aonde está errado, você volta o processo e vai descobrir aonde que você errou. O que está acontecendo que você não está tendo o resultado que você esperava com aquela prescrição de cuidados que você fez para ele, tá? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Ok, lá dentro então do meu processo de enfermagem, eu tenho então as etapas do processo: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Além de tudo isso aqui, eu tenho algo extremamente importante que é o exame físico. O exame físico do meu paciente, ele tem que seguir exatamente essa ordem: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Eu não tenho como fazer uma ordem invertida. Por exemplo, se você for fazer uma ausculta abdominal, você for posicionar o seu estetoscópio para fazer uma ausculta abdominal, se você fizer uma palpação antes de fazer a ausculta, você vai ter interferência nos ruídos, né? Nos ruídos hidroaéreos que a gente tem no abdômen. Então, por isso que necessariamente a gente vai seguir essa ordem para que você faça um exame físico de qualidade. Então, não importa se você vai fazer um exame físico direcionado, como, por exemplo, um exame físico torácico, ou se você vai fazer um exame físico cefalopodálico. A ordem é sempre essa: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Quando a gente fala em exame físico, a gente tem que pensar no que pode ser observado, no que eu estou vendo e no que a pessoa está me falando. Por exemplo, às vezes você tem um paciente que ele está com uma queixa, ele fala que a queixa de dor dele é insuportável. Porém, você olha para a face daquele paciente e você não faz essa associação. Você olhando, vê que aquela dor não é tão insuportável quanto ele alega. Isso é um exemplo que eu estou dando para você. Agora, você pode também ter um paciente que está falando para você que está bem, que está super bem, que não está sentindo nada, mas você olha para ele e você observa, por exemplo, que esse paciente ele tá com icterícia, né? Então, isso você tem que levar em consideração quando você for fazer o seu exame físico na sua etapa de investigação, tá? Essa etapa de investigação, ela é extremamente importante dentro do nosso processo de enfermagem, dentro da nossa sistematização, tá? Vamos lá, eu tenho a inspeção. O que é essa inspeção? A inspeção nada mais é do que a gente observar tudo o que se refere àquele paciente, ao corpo daquele paciente.
Quando eu falo tudo é tudo que eu consigo ver sem tocar. É tudo que eu consigo ver. Eu bati o olho naquele paciente, eu consigo, por exemplo, verificar como que está o levantamento de tórax daquele paciente. Eu consigo ver, por exemplo, contar quantas incursões respiratórias ele tem por minuto somente com a minha inspeção. Então, em 1 minuto eu consigo contar quantas vezes esse paciente faz elevação de tórax. Eu consigo só de olhar para aquele paciente ver se ele tem algum tipo de cicatriz ou não. Aonde que está a cicatriz? Por que ele tem aquela cicatriz? Eu consigo olhar para aquele paciente e ver se ele está cianótico. Isso tudo eu consigo fazendo a minha inspeção. É tudo que eu vejo. Gente, e o que é importante? Anotem tudo. Eu não acho isso importante. Não importa. Anota. Anota por quê? Porque o seu plano de cuidados para aquele paciente pode fazer toda a diferença na vida dele, tá? Depois da inspeção eu tenho a ausculta. O que é a ausculta? É a audição de sons produzidos pelo corpo. Oriane, a ausculta, às vezes a gente tem muita dificuldade em realizar a ausculta, principalmente quando a gente fala de ausculta cardíaca ou ausculta pulmonar, né? Por quê? Porque nós temos os focos para que a gente realmente possa fazer a ausculta. Um exemplo aqui de ausculta respiratória. A ausculta respiratória são os sons pulmonares normais denominados como murmúrio vesicular. Os sons pulmonares normais também são conhecidos como sons patológicos ou adventícios. Então, eu tenho os sons normais que são produzidos toda vez que eu posiciono o meu esteto no meu tórax e eu consigo auscultar os sons normais, tá? Eu tenho os murmúrios vesiculares, que são os sons normais. Nós também temos os sons patológicos ou ruídos adventícios. Nós temos também os roncos. Os roncos, eles são produzidos quando eu tenho algum tipo de secreção dentro do meu pulmão. Por exemplo, eu tenho sibilos, que também são sons agudos. É como se fosse apitos mesmo. São sons agudos que geralmente vão ser produzidos por paciente que tem asma, tá? Pacientes que têm asma costumam produzir esse tipo de som. Nós temos os estertores ou as crepitações. E nós temos o estridor. Esse tipo de estridor, ele está mais ligado à obstrução de vias aéreas. Então, você consegue auscultar a dificuldade da passagem de ar pelas vias aéreas. Se você posicionar o seu esteto próximo à sua via aérea superior, você vai verificar que o ar passa, né, tranquilamente. Você consegue, como se você sentisse mesmo o ar indo e vindo. E nesse caso aqui, é como se existisse uma pressão e o ar ele não passa de forma adequada, tá? Nós temos também a percussão. A percussão, o que ela é? É o som que é produzido quando você posiciona a ponta dos seus dedos em algum lugar para fazer uma demarcação. Por exemplo, eu coloquei ali na imagem um tórax. Se você vier aqui no tórax da pessoa, posicionei aqui os meus 2 dedos, venho com 1 ou 2 dedos indicador ou anelar, tá? E vou, posicionar e vou fazer a percussão. A percussão é o ato de bater. Então, eu estou batendo e esse bater, ele vai emitir sons. Quais são os sons que podem ser emitidos, então, pelo ato de você realizar a percussão com as pontas dos dedos? Você pode ter um som timpânico. Esse som timpânico, ele é um som vazio, né? Ele é um som mesmo como um tambor. Você bateu no tambor, ele é aquele som vazio. Esse é o som timpânico. Esse som ressoante que a gente fala, ou som oco, esse é o som que vai ser produzido normalmente no pulmão. Então, quando você vem aqui, quando você vem no pulmão e você faz a percussão aqui, ele é um som oco, tá? Ele é um som oco, mas porém ele é um som normal. Nós temos o hiperressoante, que é num pulmão enfisematoso. Existe esse hiperressoante em pulmão enfisematoso.
A gente tem um som oco no pulmão normal e o pulmão enfisematoso, ele é um som mais fechado ainda, tá? Então você vai observar como se fosse um som bem fechado mesmo, tá? Nós temos o maciço, como por exemplo no fígado. O fígado, ele não vai te produzir um som aberto, ele vai te produzir um som fechado, um som de massa mesmo, tá? Nós temos o submaciço, que é quando existe a presença de víscera oca ou líquidos. Às vezes, alguns pacientes, por exemplo, que apresentam ascite, ele tá com o abdômen distendido, né? Tá com o abdômen endurecido, mas ele apresenta um ascite. Se você for lá e fizer uma percussão nesse paciente, você vai observar que o abdômen dele é submaciço, tá? E nós temos o som claro, que é o som do músculo, né? O som normal, tá bom? Então a palpação, agora nós falamos da percussão e nós vamos falar da palpação. A palpação, ela vai envolver o sentido de avaliar a resistência, a elasticidade, a aspereza, textura e mobilidade. Então a palpação, ela é o ato de tocar. Você vai tocar mesmo. Às vezes eu vejo que alguns colegas vão fazer um exame físico e tocam no paciente com receio. Não, você explica para o paciente o que você vai fazer e você vai chegar nele e você vai tocar mesmo. Pode tocar, pode apertar sem medo. É claro que você não vai machucar o paciente, mas se você precisa tocar, se você precisa descobrir se ele está ou não sentindo dor, então você precisa palpar, você tem que pegar, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo do sinal de Murphy, que é a parada de inspiração devido à dor durante a compressão do ponto ciático. Então eu tenho aqui a divisão do quadrante. Eu tenho o quadrante superior direito, esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. O sinal de Murphy nada mais é quando eu posso pegar a minha mão, tá? E eu vou fazer a compressão no quadrante superior direito do meu paciente. Esse é o sinal de Murphy, né? No ponto cístico. Então, toda vez, quando eu fizer a compressão, ele não vai sentir dor. Quando eu fizer a compressão, esse paciente ele vai sentir muita dor. Ele vai sentir tanta dor que ele segura a respiração. Esse é o sinal de Murphy, tá? Depois que eu fiz o levantamento de dados do meu paciente, eu fiz um exame físico no meu paciente, o que eu vou olhar? Eu vou fazer um diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde reais. O que a gente tem que pensar? Médico, ele diagnostica doença. Então, quem vai poder dar o diagnóstico da patologia do paciente é o médico, tá? Porém, a gente vai trabalhar com o diagnóstico de enfermagem e a partir do diagnóstico de enfermagem é que a gente vai ter base para estabelecer as intervenções e a prescrição de cuidados que nós queremos implementar. Então, eu tenho alguns tipos de diagnósticos de enfermagem. Eu tenho um diagnóstico de enfermagem real, que é as respostas reais que você está vendo e que você conseguiu, né, levantar com aquele paciente. Eu tenho diagnósticos de risco, que são, por exemplo, probabilidades. Aquele paciente tem um risco, uma probabilidade de ter determinado ou de desenvolver, sei lá, uma lesão, uma úlcera, né? Uma úlcera por pressão, devido, por exemplo, ao emagrecimento, né? Ou devido à obesidade. Então, ele tem um risco para desenvolver. Ele ainda não tem, porém, ele tem um risco. Então, é algo que pode acontecer, tá? Eu tenho um diagnóstico de enfermagem de bem-estar, que são também relacionados às respostas humanas. O diagnóstico de bem-estar, por exemplo, se o meu paciente ele fala para mim que ele tem que ele realiza atividades de lazer, que ele sai com a família, que ele realiza passeios, eu tenho um diagnóstico de enfermagem favorável para esse paciente, como por exemplo para a saúde mental. Então esse paciente ele tem uma saúde mental favorável, né? Eu tenho um diagnóstico de enfermagem que refere à promoção da saúde do indivíduo, o desejo do indivíduo e da família de aumentar o bem-estar.
Então, por exemplo, talvez aquele paciente ele ainda não tem nenhuma patologia instalada ou aquela comunidade ainda não tem nada que interfere diretamente, né, na sua saúde, mas ela pode vir a ter e o paciente pode vir a ter. E é nesse ponto aqui onde você vai fazer um diagnóstico de enfermagem relacionado à promoção. Quando eu falo para você de diagnóstico de enfermagem, os diagnósticos que a gente mais usa é o diagnóstico real, e o diagnóstico de risco. Esses são um dos diagnósticos que a gente mais usa, principalmente dentro do consultório e da clínica de enfermagem, tá bom? Vamos lá. Eu estabeleci o diagnóstico, fiz o levantamento lá do meu paciente, vi o que ele tem, vou estabelecer o diagnóstico de enfermagem. Eu vi todos os tipos de diagnóstico e eu tenho que saber o que um diagnóstico de enfermagem ele precisa ter. O meu diagnóstico de enfermagem, a primeira coisa que ele tem que ter é um enunciado. Eu preciso enunciar o que é aquele diagnóstico, como por exemplo, integridade da pele prejudicada. Por integridade tissular da pele prejudicada. Opa! Esse é o enunciado do meu diagnóstico, mas eu quero saber o que está relacionado àquela integridade prejudicada. Por quê? Por que aquele paciente está com a integridade da pele tissular prejudicada? Então, é onde eu vou fazer o fator de relação. Então, integridade tissular prejudicada relacionada à imobilização física e circulação alterada. É um paciente acamado. Quando eu leio isso aqui, eu vejo que esse paciente é um paciente acamado. É um paciente que que movimenta pouco, né? E que ele tem toda a circulação dele alterada. Ok? Então, só de olhar aqui, eu já sei disso. As características definidoras. Se ele apresenta algum sinal, algum sintoma, se tem evidência, o que você viu que levou você a entender dessa forma, que ele está com a integridade da pele prejudicada devido à imobilização física. Por exemplo, integridade tissular prejudicada, evidenciada por ferida, por uma lesão na região trocantérica. Olha só, então eu vim aqui, fiz um enunciado, informei que ele está com a integridade da pele prejudicada, eu relacionei, eu falei por quê? Porque ele está com a imobilização física e circulação alterada e eu defini, eu referenciei, eu coloquei que foi evidenciado porque ele tem uma lesão na região trocantérica. E por último, eu vou colocar o fator de risco, que são os fatores ambientais que vão aumentar a vulnerabilidade daquele paciente. Auriane, o que seriam esses fatores de risco? Por exemplo, a alimentação não adequada, né? Então, eu posso colocar integridade tissular prejudicada relacionada à imobilização física e circulação alterada, evidenciada por ferida na região trocantérica, relacionado, por exemplo, à má nutrição. Posso colocar? Posso. Por que eu não posso colocar? Então, isso tudo você tem que fazer quando você for fazer um diagnóstico de enfermagem. Então, essa é a estrutura que você vai seguir para você fazer o seu diagnóstico de enfermagem. Auriane, eu posso usar o Nanda para fazer isso? Pode usar a taxonomia Nanda, não tem problema, tá? Planejamento da assistência. Olha lá, fiz um diagnóstico de enfermagem, agora eu vou planejar a assistência de enfermagem. Quando eu vou planejar a assistência de enfermagem, eu tenho que, a priorização são os diagnósticos. Então, eu tenho que fazer o levantamento de todos os diagnósticos possíveis que aquele paciente vai apresentar para mim. Fiz o levantamento de todos os diagnósticos, eu vou fazer a prescrição de enfermagem. Por exemplo, dor aguda relacionado à inflamação do apêndice. Então, aqui eu tenho um diagnóstico de enfermagem que é a dor aguda. Eu falei que o paciente sente dor, ao que está relacionado à dor que aquele paciente está sentindo. E o que eu espero? Eu espero que o paciente apresente diminuição da intensidade da dor em até 1 hora.
isso aqui é o meu planejamento. Ok, Oriane, como que você espera que esse paciente diminua a dor em até 1 hora? Eu tenho o NOC, que é a classificação das intervenções de enfermagem. Dentro do NOC eu tenho domínio fisiológico e a classe de termorregulação, tá? Então, por exemplo, aqui se você for lá e abrir o NOC, se você for exatamente nessas páginas aqui lá do NOC, eu já tenho intervenções já padronizadas. Então, eu tenho intervenções para tratamento de febre, para tratamento de exposição ao calor e tratamento de hipotermia. Ok, eu tenho essas intervenções lá já preconizadas lá no NOC. O que eu vou fazer? Eu fui lá na intervenção de tratamento de febre. A definição dela: controle de paciente com hipertermia causada por fatores não ambientais. Qual vai ser a minha prescrição de cuidados para aquele paciente? Monitorar a perda de líquidos, monitorar a coloração e temperatura da pele, estimular maior ingestão de líquidos via oral. Então, eu vou prescrever cuidados para esse paciente de acordo com o diagnóstico, tá? Com as intervenções que eu fiz de acordo com o NOC, ok? Por último, penúltimo, né, no nosso quarto ponto, nós vamos ter a implementação. Trata-se da realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento. Então, é nessa hora aqui que eu vou implementar e que eu vou passar para a minha equipe ou para o cuidador daquele paciente tudo que eu prescrevi para ele. Então, é nessa hora que eu vou passar literalmente como que vai ser feito. Se você, por exemplo, pegar um cuidador leigo na casa de um paciente, você vai explicar para ele como que ele vai fazer. Né? Olha, você vai fazer assim, vamos aferir a temperatura desse paciente de 6 em 6 horas. Explica para ele como ele vai fazer isso e aonde ele vai anotar isso, né? Então, isso tudo você tem que explicar para ele. Como que ele vai fazer? Olha, eu preciso que você estimule a ingestão de líquidos para esse paciente. Auriane, em quanto tempo você vai estabelecer? Sempre que o paciente quiser? Não. Né? Você tem que estar sempre estimulando. Sei lá, estimula de 1 em 1 hora a ingestão de líquidos. Se for um paciente que está desidratado, por exemplo. Né? Então, você tem que aumentar a ingestão de líquidos para aquele paciente, né? Olha lá, aferir sinais vitais de 6 em 6 horas, orientar quanto à necessidade de movimentação ativa no leito nas 24 horas, supervisionar as eliminações, então eu estou falando de diurese e eu estou falando também de evacuações, tá? E manter a cabeceira elevada nas primeiras 24 horas. Tem pessoas que não gostam, né, de cabeceira elevada, mas a cabeceira elevada em um ângulo de 30 graus, ela é excelente para qualquer paciente, para qualquer pessoa, porque ela vai ficar num ângulo favorável. Ele não precisa fazer esforço, né, físico para poder fazer nenhum tipo de elevação, ele não vai precisar se esforçar muito, ele não vai ter risco, por exemplo, de ter algum engasgo, né, e ter uma broncoaspiração. Tá? Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando você vai fazer a prescrição de cuidados para aquele paciente. Então, prescreveu, implementou, eu vou para a última parte, que é a parte de avaliar. Auriane, essa etapa, a última etapa, é uma das etapas mais importantes. Por quê? Porque é aqui que eu vou saber se deu certo o que eu fiz. Né? Ou, se não deu certo o que eu fiz, eu vou ter que voltar tudo. Eu tenho que voltar todo o meu processo, porque eu tenho que descobrir aonde eu falhei e aonde eu errei para realmente prescrever um cuidado de enfermagem, uma assistência de enfermagem de qualidade para aquele paciente. Por quê? Porque o problema dele não foi solucionado e eu preciso solucionar o problema dele. E eu vou solucionar o problema se eu fizer uma avaliação e se eu voltar, se eu tentar descobrir o que aconteceu, ok?